Em questão da pandemia, acho que todo mundo teve uma questão de ansiedade, de nervosismo. E eu passei por isso na pandemia, porque no início de 2021 eu perdi cerca de 3 familiares em 3 semanas. E isso abalou muito o meu psicológico. Já estávamos tendo uma aula online, que já era algo que ninguém estava gostando, que era difícil de acostumar. E ainda tive um baque desse na família, de toda semana ter que enterrar um familiar, toda semana ter uma missa de 7º dia, uma missa de 15 dias, missa de mês. E no meio da pandemia, estava sem terapia, a gente ainda não estava adaptado a fazer a psicoterapia online, né? E aí, em 2021, eu comecei a ter episódios muito mais graves. Aí precisei buscar o apoio com psiquiatria. Então, acho que o principal momento assim, de mais vulnerabilidade é esse momento mais recente. 3 anos. Esse é o tempo da notícia mais assustadora da década para o Brasil e o mundo. Estávamos em pandemia, diante do medo, diante das perdas, do isolamento e de muitas lágrimas derramadas. O fim da emergência global do Covid-19 foi anunciado pela Organização Mundial da Saúde em 2023, mas nem por isso é um assunto que deve se deixar de olhar. Foi diante das condições traumáticas desse período que a população teve que se reinventar nas formas de cuidado, principalmente os grupos mais vulneráveis. É sobre a perseverança no pior período recente da humanidade que iremos falar nesse episódio da série Impacientes. A pandemia não é uma comparação, ela realmente foi um grande desastre. Um desastre que atingiu o mundo todo ao mesmo tempo. Então, nós percebemos de fato que as pessoas estavam mais fragilizadas, elas estavam confinadas dentro de casa, muitas delas, ou passando por problemas financeiros, emocionais, e que elas buscavam muito o CVV para poder conversar. Então foi um período realmente de uma procura intensa do serviço. Só o fato de estar assistindo todas aquelas notícias, ter acompanhado um número alarmante, né, absurdo de óbitos, de mortes, de pessoas em estados graves, já deixa todo mundo em alerta. Fizemos mais cursos, né, para trazer mais voluntários por serviço, porque a demanda era e ainda é muito grande. Não só eu, mas toda a minha família, a gente teve que tomar aqueles remédios natural para poder, relaxante natural, para poder se acalmar e a gente poder realizar nossas atividades, porque querendo ou não, a vida tem que continuar. Então, mesmo com toda a dificuldade, com falecimentos, a gente tinha que fazer nossas coisas. Junto com as perdas próximas, por exemplo, de pessoas da família que morreram, pessoas conhecidas que morreram, vai gerar não só o trauma, o TEPT, pelo risco à própria vida e de pessoas próximas, mas o luto por essas perdas também. Tudo estava sendo online, o nosso ritual, que é a questão do velório, depois ir para o cemitério enterrar, não era possível no período pandêmico. Quem é lutado vai ser lutado para sempre. É uma vida que vai seguir sem essa pessoa. Então a gente vai notar. Essa pessoa no agora, ela está mais para o lado da perda ou para o lado da vida? Segundo pesquisa do Instituto Ipsos, mais da metade dos brasileiros relataram piora na saúde mental após apenas um ano da pandemia, sendo o Brasil o 5º entre 30 países entrevistados com o maior declínio do bem-estar. Segundo o Desinstitute, essa taxa de preocupação cresceu quase 3 vezes nos últimos 4 anos. A pandemia ela trouxe muitas perdas simultâneas, não só de pessoas, mas perda de um modo de vida, perda de emprego, perda financeira. Cada perda dessa, digamos que são lutos que vão se sobrepondo, né? São perdas que vão se sobrepondo e aí gera, sim, para algumas pessoas um potencial de... Algumas pessoas desenvolveram aí um nível de ansiedade que até hoje elas não se recuperaram. Né? De uma maneira geral, no mundo, os níveis de ansiedade aumentaram muito. A depressão é algo que pode vir também como uma consequência, como uma comorbidade aí, não só vinculada ao luto da perda, mas também ao trauma, ao estresse pós-traumático, da forma como a perda aconteceu ou do risco que a pessoa sentiu que passou ali de ter encarado a morte de perto. Tudo isso contribui sim para que a gente, de uma maneira geral, tenha hoje uma saúde mental um pouco mais comprometida do que quando a gente entrou na pandemia. Isso no cenário nacional e mundial. Tive outras crises quando eu voltei para o trabalho presencial, inclusive no momento do trabalho, de descontrole, de sobrepressão, ter episódios de pânico. E isso é muito interessante, né? Porque às vezes a gente tem vergonha, eu não sabia que eu podia
buscar ajuda, porque eu estava me sentindo mal, mas eu não sabia a quem recorrer. Então, mesmo eu sendo trabalhadora da psicologia, pesquisadora de saúde mental, grupos vulneráveis e tudo, mas no momento da crise, em algum momento, eu esqueci que eu podia pedir ajuda. A pandemia também afetou aqueles que serviram de suporte à população, os profissionais da saúde mental. Diante de condições limitadas pelo distanciamento no atendimento remoto, os profissionais tiveram que se reinventar nas formas de cuidado pessoal, diante da alta demanda que lidaram no período. O profissional que lida não só com a saúde mental, né, mas que lida com o sofrimento humano. Profissionais da área da assistência social, alguns profissionais até mesmo da educação, da segurança pública, aqueles que trabalham no seu dia a dia, escutando ou entrando em contato com a violência que essas pessoas experimentam, sofrem. Eles podem também desenvolver sintomas de estresse pós-traumático. Falar, né, sobre autocuidado, né, é extremamente importante para quem cuida, né, que a gente chama do cuidado com o cuidador. Existe o você se envolver com o outro naquele atendimento, não para absorver o que a pessoa traz, tá certo? Mas ter um olhar empático mesmo. Isso sem falar das questões estruturais, sabe, das condições de trabalho, da demanda, né, que é muito grande por parte desses profissionais. Por isso é importante o profissional se cuidar, sabe, cuidar da sua saúde mental para que ele possa estar bem, entendeu? Porque nós sabemos que não são pequenos os índices de adoecimento mental, sabe, de profissionais que cuidam da saúde mental. E aí é importante que esses profissionais tenham um cuidado também, né? Que eles também tenham a assistência com outros profissionais, além dos seus protocolos de autocuidado. Cuidados pessoais realizados, por exemplo, por Terezinha e Lidiane. É priorizar primeiramente a minha mente. Porque a gente, quando convive com alguém que está adoecido, a gente vai se afetar. Então, vou buscar manter esses limites, tanto de contato, fora das sessões, que é algo muito comum, mas de entender para a pessoa que, olha, meu lugar é esse é o meu compromisso com você, mas a gente também precisa de outras pessoas nesse cuidado, que pode ser pai, mãe, namorado, pode ser um CAPS como outro lugar que a pessoa vai buscar apoio quando ela não estiver na sessão dela. Como eu já tinha feito o pedido de ajuda anteriormente, né, e quando eu pude lembrar, eu lembrei dos benefícios, né. Voltei a fazer terapia, voltei a fazer atividade física, falar inclusive com outras pessoas sobre isso como forma de chamar a atenção, que a gente precisa se cuidar para poder cuidar dos outros também, né? Porque trabalhar com saúde mental não é fácil. Então, trabalhar com vulnerabilidade social também não é fácil. A situação pandêmica, infelizmente, foi ainda mais determinante para grupos mais vulneráveis da sociedade, como crianças, mulheres, pessoas com baixo status socioeconômico e pessoas em situação de rua, por exemplo. Hoje as pesquisas, a Organização Pan-Americana de Saúde, em relação ao comportamento suicida e as tentativas, já se sabe que na América Latina aumentou. Em contrapartida, as outras partes do mundo, que diminuiu. Então isso indica que, em termos de fatores de risco, a vulnerabilidade social é um dos pontos centrais para a pessoa vir a tentar. Infelizmente, por uma injustiça social, alguns grupos, os grupos mais vulnerabilizados, que é a população negra, periférica, jovem, da periferia, que muitas das vezes são empurrados a viver em situação de vulnerabilidade. Segundo estudo da Fundação Oswaldo Cruz Fiocruz de 2021, alguns dos grupos mais impactados pela pandemia do Brasil foram pessoas em situação de rua, a população carcerária e pessoas com transtornos mentais, situação agravada pela descontinuidade de ações e serviços de atenção psicossocial e o enfrentamento à Covid-19. Para Verônica Paiva, coordenadora da Central Única das Favelas em Sergipe, o isolamento em si não foi o principal problema, mas como ele afetou a questão da renda para as famílias, assim nascendo projetos como Mães da Favela. A problemática da fome ela é antes pandemia e no período pandêmico ela aumenta. E aí quem já estava passando por dificuldade ficou ainda pior. E aí essa pandemia ela acaba atingindo um outro público, que era um público que até então nunca se imaginou ter que bater na porta de uma instituição para pedir alimento. Teve que se reinventar nesse período, porque a gente para todas as nossas ações e aí a gente começa uma campanha chamada CUFA contra o vírus. Porque como foi um momento que a gente se isolou
mas não tinha uma previsão de quando voltaria a rotina, então a gente decidiu arrecadar alimentos. Então essa campanha ela começa em Sergipe e acaba tomando uma proporção, porque outros estados onde tem CUFA decidiu também entrar nesse fortalecimento dessa rede. Só que a campanha ela foi tomando uma proporção muito grande, porque assim, a gente passou 2020 na expectativa de que aquele isolamento a qualquer momento pararia e todo mundo voltaria à sua rotina normal. E aí a gente entra 2021 sem perspectiva de que a nossa rotina voltaria, né? É através das atividades culturais e esportivas da CUFA que a população tem outro benefício, o cuidado com a saúde mental. Não só mães um pouco mais novas como as mais velhas entrando em um processo de depressão. E aí são diversas problemáticas que levam as pessoas para esse caminho. A CUFA ela ia para além, né, e construir políticas públicas para dar mais força à voz das pessoas que vêm dessas regiões mais periféricas, vulneráveis. Seria primordial criar alguns pilares que a gente entendeu que era importante, discutir sobre cultura, sobre esporte, sobre educação, né? Principalmente a parte de qualificação profissional. Então a gente entende que essas atividades, ela meio que contribui para que as pessoas estejam um pouco mais animadas, mais comunicativas, falem um pouco mais dos seus problemas, porque quando você também se acumula das dificuldades, isso vai desencadeando uma série de problemas que vai para além da depressão. Então, assim, a CUFA, eu acredito que ela tem um papel importante no que se refere a criar ações que estimule a criatividade dos jovens, né? Que possa despertar neles assim, a importância de estar sempre criando agendas positivas, não só para eles, mas para gerar espaço e oportunidades para outras pessoas. Um dos grupos mais atingidos pelo período pandêmico foi o das pessoas em situação de rua. A população, que corresponde também a flanelinhas, profissionais do sexo e todo aquele que faz da rua seu sustento, conforme o conceito heterogêneo do Decreto 7.053 da Política Nacional de Pessoas em Situação de Rua. Segundo Jaiane Trindade, coordenadora do projeto Consultório na Rua, a faixa etária foi alterada com o aumento de desemprego entre os jovens durante o período. A faixa etária também das pessoas, né, com a pandemia, modificou nas ruas. Hoje a gente tem uma faixa etária de pessoas entre 35 a 45 anos, 25 a 35 anos, que para a gente, fazendo uma análise crítica, nos diz que são idades, né, produtivas, ativas economicamente falando, e que foram para as ruas devido ao desemprego, que aumentou absurdamente. Por uma série, digamos, de dificuldades socioeconômicas que acabam desencadeando o adoecimento, que esse adoecimento às vezes acaba se agravando, que demanda de um cuidado mais específico. Segundo Jaiane Trindade e Robert Carmo, coordenadores durante a pandemia do Consultório na Rua e do projeto Redução de Danos, a situação financeira e o desemprego intensificaram o aumento da população em situação de rua e da existência de transtornos mentais percebido na execução dessas estratégias. Dos pré-requisitos, né, para a gente não se contaminar, era estar em casa. Como é que fica as pessoas em situação de rua que faz da rua a sua casa, né, que é o seu lar? Pensando nisso, né, nós dobramos todas as atividades que executávamos e é extremamente importante colocar aqui que já fazíamos esse acompanhamento referente à saúde dessa população. O que aconteceu foi uma intensificação desse cuidado. De maneira geral, as estratégias do projeto Redução de Danos, elas estavam acontecendo com a maior frequência junto ao consultório na rua, com a perspectiva tanto da vacinação da pessoa em situação de rua, quanto do acompanhamento das demandas de saúde, porventura, por ocasião da pandemia ou não, que estivessem, né, aparecendo enquanto uma demanda entre as pessoas, né, que são acompanhadas. Seja a população em situação de rua, que já é aqui do município, ou a população em situação de rua, que veio aí de outros municípios, né, de outros países, inclusive. A gente teve muitas pessoas que vieram da Venezuela durante a pandemia.
Então, a demanda aumentou muito, né? Tanto para o projeto de redução de danos quanto para o consultório na rua. Como acontece com as mulheres trans e travestis, que 90% são empurradas para a prostituição, como eu fui empurrada para a prostituição, por falta de políticas públicas, por falta de oportunidade, por falta de um diálogo, né, nos espaços, seja na família, seja nas escolas. Então a gente precisa ver a base, né, que é a informação. Também tem questões que passam pela presença de um sofrimento psíquico mais intenso, que demandaria uma intervenção de um serviço, por exemplo, o CAPS, que é um serviço de atenção psicossocial. A gente precisou, né, nos CAPs, inclusive por conta de orientações do Ministério da Saúde, reduzir esses acompanhamentos. Então, o serviço continuou funcionando, mas a gente pensou um usuário que, por exemplo, tinha 5 dias de PTS, que vinha para o serviço, estava num PTS intensivo, como a gente chama, todos os dias, ele veio, começou a vir só 2 ou 3 dias, entende? A gente precisou diminuir para atender a todo mundo, né? Mas houve uma redução de serviço, mas não houve uma paralisação. Devido à emergencial necessidade desses serviços, o modo encontrado para compensar essas limitações foi o aumento de horas de serviço e uma entrega constante desses profissionais, que tiveram que lidar com o esgotamento e o medo do Covid-19 para manter a saúde mental. A carga horária eram 6 horas por dia. Com a pandemia, começamos a fazer o dobro da carga horária. Estávamos imersos, né, na rua, em um local onde não, né, entre aspas, não éramos para estar, né? E tivemos que lidar muito com a nossa ansiedade, com o nosso medo. Na época ainda, né, não tinha vacina. Então tinha toda aquela questão de que se for contaminado, será que a gente vai morrer, né? Pode chegar a ter complicações. Eram pessoas, né, que tinham famílias, que estavam dentro de casa, e ao chegar em casa, como é que ia ser, né, esse cuidado, né? Precisávamos estar afastados socialmente falando. Isso gera um agravamento do estado daquelas pessoas que precisavam desse suporte. Até as equipes que trabalham na rua enfrentaram aí alguma dificuldade no primeiro momento de continuar o seu trabalho, né, nas ruas. Foi necessário esse isolamento, extremamente importante, na verdade. Assim, por conta disso, todas as políticas públicas precisaram desenvolver estratégias para desenvolver os seus serviços, e com a política pública de assistência social não foi diferente. Para a população em situação de rua, muitas questões não somente existentes durante a pandemia afetam a sua saúde mental, e é através da existência de projetos como esses que o tratamento pode ser acessível. Podem ter uma questão que passa pelo uso de substância, pode ter uma questão que passa pela violência a que foram ou a que são submetidas, pode ter uma questão que passe por um processo de exclusão social a que também foram submetidas, há uma questão de preconceito, de homofobia, de transfobia que foram submetidas, a própria falta de acesso a um alimento de qualidade, a própria incerteza sobre o lugar que vai dormir quando está chovendo, e a gente está num período que está chovendo, por exemplo, essa semana. Então a gente tem uma série de questões, né, que elas vão interferir nisso que a gente está chamando de saúde mental. Problemas que ainda persistem e que necessitam de mais investimentos do setor público. É evidente que a gente precisaria de mais coisas, é evidente que a gente precisaria de uma política pública de habitação que pudesse ser melhor distribuída, né, que pudesse levar em consideração as necessidades dessas pessoas, mas a gente precisa reconhecer que já existem algumas estratégias, né? Não há necessariamente a negligência de cuidado por estar em situação de rua. Ela mesma, né, constrói para ela arsenais de cuidado, constrói para ela jeitos de se cuidar na rua, e aí esses jeitos de se cuidar vão passar tanto pela relação com a higiene, tanto pela relação com acesso à alimentação, tanto com relação à sociabilidade. A situação pandêmica, que já foi ruim para todos, tem sido pior na questão de direitos humanos da população carcerária, por exemplo. Além de visitas suspensas e distanciamento maior de seus familiares, a vulnerabilidade e o medo à contaminação com o vírus da Covid-19 atingiram fortemente pessoas como o irmão da Aninha do Ceará. Cada vaga se constrói, quem vai ocupar essa vaga é esse coletivo que o Estado constrói. São essas pessoas que são suspeitas só pelo local de mora e pela
porta aberta. Eu acho que dentro do período da pandemia, muitas pessoas conseguiram ver como é que funciona o sistema prisional na prática, né? Porque tiveram que ficar em casa, tiveram que ficar presas nas suas casas. E depois que ele saiu e ainda estávamos na pandemia, ele precisou ficar isolado, não tinha oportunidade de emprego, ele saiu com muita ansiedade. As principais questões que afetavam ele eram as questões financeiras, e aí essas questões afetaram na sua saúde mental. Então foi onde a rede de apoio, né, através dos movimentos sociais, acolheram as suas ansiedades, fizeram ações com cestas básicas, mas mesmo assim algumas sequelas ficaram. Em evento promovido pela organização, situações precárias no tratamento da população carcerária e de seus familiares que persistem desde a pandemia foram amplamente denunciados pela Frente Estadual do Desencarceramento em Sergipe. Organização que tem realizado iniciativas na defesa de presidiários e seus familiares, como aponta Isa Negratia, que além de rapper e defensora dos direitos humanos, coordena o Desencarcerar-se. A frente aqui em Sergipe, ela nasceu num processo de pandemia, né, onde a gente viveu, né, intensamente aí esse vírus, né, não só na sociedade, mas também dentro das unidades prisionais, que também acometeram. Então a gente começou a fazer algumas, junto com os movimentos sociais, a gente conseguiu fazer arrecadações e doar materiais de higiene pessoal para dentro das unidades para coibir as mortes, né, no processo de pandemia. Dentro do sistema carcerário, a gente tem algo ali muito mais complexo, então a gente tem ali, além do contexto de pandemia, em muitos lugares inicialmente foi suspensa, por exemplo, a visita, o contato com parentes, com as pessoas que eles são íntimos, então isso vira também um agravante, né? A pessoa que está em trauma, a primeira coisa que ela busca é se conectar com alguém que seja familiar, com alguém que tenha um vínculo positivo. Isso é inclusive um fator que pode atenuar a experiência do trauma. Então, se naquele momento a primeira coisa feita foi retirar esses contatos, né? Então a gente tem ali um agravante importante, sem contar que o próprio suporte, né, em termos de saúde e saúde mental dentro desses setores é um pouco mais dificultado, né? A saúde mental em específico, muito pouco se vê, né, no sistema prisional, a atenção à saúde mental das pessoas que estão encarceradas. Então, é preciso sim dialogar, não somente nos movimentos sociais, mas nos espaços de distância de controle social, uma política efetiva de melhoria da atenção primária à saúde dessa população, e aí sim, a partir dessa melhoria da atenção primária, pensar a atenção específica, não somente de saúde mental, mas a questão da saúde do homem, da mulher, dentro desses espaços. Toda essa estrutura, tendo em vista que a Frente pelo Desencarceramento ela é composta, né, por sobreviventes do cárcere, né, pessoas que já passaram pelo sistema prisional e pessoas que visitam as unidades, né. A gente tem um trabalho que se chama Mulheres Arteiras Sergipe, que é um coletivo formado por mulheres sobreviventes do cárcere, né. Hoje essas mulheres elas produzem camisa, ecobags, né, inclusive essa camisa do evento por elas que produziram, né, na busca constante de criação de políticas públicas de empregabilidade para os egressos, né? E no lugar da palavra egresso nós chamamos de sobreviventes aqui fora. São projetos como Mulheres Arteiras que têm auxiliado a mulheres como a Fabiana Souza no processo de ressocialização e que, por meio das atividades, têm resgatado sua autonomia e autoestima. Faz camisa, né? Outras faz bolsas, outras faz 3D, outras faz vasos e assim sucessivamente nós vamos aprendendo cada dia mais para que nós venha ter uma renda, né, para que venha nos ajudar, porque a sociedade nos ajuda. E isso é muito importante, né, para nós esse trabalho, porque nós não temos oportunidade na sociedade, né? Então cada dia mais nós vamos crescendo no mercado de trabalho, né? Cada dia mais nós vamos procurando se aperfeiçoar nos cursos, cada vez mais nós vamos aprendendo coisas novas para que lá na frente, futuramente, eu creio assim que nós devemos ter a nossa empresa própria, porque nós temos que acreditar em nós mesmos, porque se nós não acreditar em nós mesmos, quem vai acreditar em nós, né? Então muitas das vezes nós temos que se apegar com nós mesmos para que nós venhamos vencer na vida, né? E eu creio desta forma. Então, precisamos dessas políticas públicas, precisamos inserir essas pessoas dentro da sociedade, porque nós sabemos que a prisão ela vai muito além das grades, né, que existem dentro do sistema prisional. Então é isso, né? Vida longa e vida longa por um mundo sem grades.
O episódio vai ficando por aqui. E como vimos, o período pandêmico foi um dos momentos mais difíceis para a saúde mental de toda a população. Diversos traumas que geraram feridas emocionais e trouxeram mais transtornos ao país mais ansioso do mundo. O isolamento passou, mas ainda há muitos obstáculos à nossa saúde mental que enfrentaremos e teremos que ser pacientes mais uma vez. Mas é em momentos tristes como o que passamos que devemos homenagear as lágrimas que ficaram pelo caminho e mais uma vez ir em busca da felicidade.